Bom, visto que no nosso dia a dia nos temos deparado com muitos falsos profetas, muitos falsos irmãos, eu vim aqui fazer firme na tua mente, meu querido telespectador, meu querido irmão, irmã, eu vim aqui frisar só mais um pouco, biblicamente, porque vamos passear muito na Bíblia, e, meu amado, como eu descubro que o profeta que me trouxe a mensagem, que aquele pregador, aquele pastor, apóstolo, evangelista, é um homem de Deus ou não? Como faço? Ou por outra, como descubro se eu mesmo sou falso ou verdadeiro? Porque, amado irmão, temos que ter cuidado. Você mesmo pode ser falso e não saber que é um falso. Disse eu na edição anterior que apesar de não saber que és falso, podes ser falso. Ou seja, não saber que sou falso não faz com que eu deixe de ser falso. Ou seja, não é uma prova de que sou verdadeiro. Então, como eu provo, como testifico, como carrego a certeza em mim de que sou um verdadeiro? Então, o apóstolo Paulo vai nos dizer, não é? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, de algum modo os vossos sentidos sejam corrompidos. Outras versões dizem, sejam locomovidos. Ser movido de um lugar para o outro. Ou seja, ser enganado, deixar a doutrina sã, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, os falsos profetas, eles podem vir trazendo um outro evangelho, assim como eles podem vir trazendo um outro espírito. Tome nota, verso 4, veja só. Porque se alguém for pregar-vos um outro Jesus, que não temos pregado, não é? Os falsos profetas, eles podem nos pregar um outro Jesus, o qual não fomos pregado. Ou se recebeis um espírito que não recebestes, ou um evangelho que não abraçastes, coração ireis sofrer. Então, os falsos profetas, eles podem vir até nós, trazendo outro Jesus, o qual não nos foi dado, ou eles podem vir até nós, trazendo um outro espírito que não recebemos, um espírito diferente. Por isso a palavra do nosso Senhor Jesus vai nos dizer, notai os espíritos, notai, temos de notar os espíritos, se são de Deus ou se é o espírito do anticristo. Preste muita atenção, amado irmão, estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos, não importa seja lá quem for, é um profeta, é um apóstolo, é um evangelista, é um pastor. Se ele traz, vem até você com um evangelho que você não recebeu, vem até você trazendo um espírito diferente daquele que recebemos, um espírito diferente do Espírito Santo, o amado Espírito Divino, diria eu, segundo o apóstolo Paulo, tal seja anátema, considere-o antibíblico. Bom, dizia eu, amado, querido telespectador, amado irmão, amada irmã, primeiro ponto, citei primeiro ponto, não é? Tens de te encontrar na verdade. Tenha certeza de que estás na verdade. E não tenha vergonha, assim que descobrir que não estás na verdade, ainda há tempo. Não tenha vergonha, não tenha receio. Procure pessoas mais próximas. Procure de forma urgente pastores, pregadores, homens que talvez pregam uma doutrina diferente da sua, a qual você recebeu. Se é que de verdade acreditas que a doutrina que recebeste é antibíblica, é contrária à palavra de Deus, então procure ajuda. Recorra a alguns meios mais próximos. Segundo ponto, tens de conhecer a palavra do Senhor. Tens de conhecer, isto é muito essencial. Sem desculpas. Então aqui a igreja do Cacau Filipe, tanto o Cacau Filipe como a sua denominação, a sua igreja, são falsos. São falsos.
Temos também os testemunhas de Jeová, não é? Testemunhas de Jeová. Eles não andam segundo a verdade. Quero aqui prevenir, amado irmão, não é? Acautelar-vos. Tenham cuidado dos tais. Temos os mormons, os santos dos últimos tempos, santos dos últimos dias. Também não andam na verdade, não é? Certa vez encontrei-me com uns deles e chamo eu de falsos profetas, porque não anunciam a verdade. Pediram-me para que eu ouvisse o que tinham a dizer. Sentei com eles e eles afirmam, eles perguntaram para mim, não é? Deram-me a ler o livro de Gênesis, na queda do homem. Então eles perguntaram para mim, o que acha? Será que o Adão fez mal? Ele errou comendo o fruto que Deus proibiu que comesse? Eu disse, sim, ele fez mal e errou. Cometeu um pecado. Eles perguntaram a mim, por que dizes que Adão cometeu o pecado, errou, fez mal ao comer o fruto? Eu disse para eles, porque Adão fez o que Deus disse que não fizesse. Então eles queriam ressaltar a Bíblia, tirando seus próprios livros, o que é errado. Nós não podemos ressaltar a Bíblia com palavras humanas, meramente humanas, livros que foram fabricados depois de existir a palavra do Senhor Deus, a santa palavra de Deus. Então o livro que eles me deram a ler, estava escrito, se Adão não comesse do fruto que Deus proibiu, nós não teríamos conhecimento, quer dizer, não teríamos inteligência. Se Adão não comesse do fruto que Deus lhe disse que não comesse, nós não iríamos existir, como se Deus proibisse o matrimônio, como se Deus proibisse a relação sexual. Mas graças a Deus, eu levei eles a entenderem através da palavra de Deus, não é? Eu tinha que mostrar a eles, tinha que mostrar a verdade para os tais falsos profetas. Mostrei a verdade a eles, mostrei sim que nós teríamos conhecimento, pois nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. E não só, eu disse para eles que, presta atenção, Adão era muito inteligente, ainda que não comesse o fruto que Deus proibiu, que Deus disse para que ele não comesse. Nós existiríamos sim, porque Deus disse, sede férteis e multiplicai-vos. Então Deus abençoou o homem e a mulher. Sede férteis e multiplicai-vos. Então qualquer pessoa, diz o apóstolo Paulo, que vier com outro evangelho, um evangelho que não seja este que vos transmiti. Veja só, o apóstolo Paulo disse, ainda que nós mesmos que vos anunciamos a palavra, se viermos pela segunda vez com um evangelho que não seja este que já vos anunciamos, sejamos anátema. Então, esta pessoa seja considerada diabólica. Então, temos aqui a Igreja Santo dos Últimos Dias, não é? Denominada Mormons. Temos aqui a igreja, chamam a mensagem, né? Designada a mensagem do falso profeta Cacó Filipe. Temos várias denominações, mas nós não vamos aqui andar procurando igrejas falsas ou profetas falsos. Nós apenas estamos nos precavendo, não é? Precavendo. Quando alguém aparece com a mensagem, quando alguém aparece querendo pregar evangelho para nós, ou seja, no nosso meio mesmo, não é? A verdade do evangelho pode sumir. Quando nós estivermos, notarmos que aquele profeta, aquele evangelista, aquele apóstolo já não está falar o que está na palavra de Deus, já está a contradizer a verdade do evangelho, logo estaremos apercebidos, porque aí conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a verdade de Deus. Mas, se nós estivermos longe da verdade de Deus, não tem como. Então, facilmente seremos arrastados, seremos levados pelos ventos de doutrina. Nossos sentidos serão locomovidos.